Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bens a Deus, Otaon, mais uma vez aqui, continuando a nossa saga, nossos assuntos sobre liderança, autoliderança, coragem, empoderamento, como que a gente pode assumir nosso posto perante a vida, nossa jornada evolutiva. Aproveita você que já está ouvindo aí, ó, assume seu posto, entra na sua conexão interna, se conecta mesmo, porque hoje tem um papo muito profundo. Bens a Deus, Otaon. Gente, hoje a gente tem uma novidade maravilhosa aqui no Bens a Deus, um participante estreando aqui. Muito bom, esse programa está ficando muito sensacional. Fernando Bellato, muito bem-vindo aqui no Bens a Deus. Olá, pessoal. Tudo bem, Maria Marta? Muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, bem-vindo. Gente, o Fernando, vou contar esse currículo dele aqui para vocês. Ele é empreendedor. Ele criou o método ODGI, que é o guerreiro interno, né? O despertar do guerreiro O interno. despertar do guerreiro interno. E ele é sensei, faixa preta de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. E com 4 graus aí, trazendo toda a sua experiência e bagagem para o Bens a Deus. É isso. Nossa, Fernanda, eu estou muito curiosa para saber tudo, assim, do como você conectou com artes marciais, como que a gente pode mostrar para as pessoas que artes marciais podem entrar na nossa vida para ajudar a gente na liderança, através do autoconhecimento também. E também eu acho que você tem coisinhas interessantes para trazer sobre desenvolvimento humano e artes marciais e autoconhecimento, né? Muito legal. Eu, assim, antes de entrar assim no tema, sabe o que eu gosto, assim? Dá uma concentradinha. Posso fazer isso? Vamos, Pessoal, bora. eu sei que vocês estão ouvindo, alguns podem estar aí, né, assistindo, visualizando, né? Outros podem estar só ouvindo, mas se você está dirigindo alguma coisa, claro, não vai fechar seus olhos, mas se concentra, ocupa seu corpo, sabe assim? Traz a presença para o seu corpo. Então, assim, 30 segundinhos, sugeri aqui que a gente feche os nossos olhos um pouquinho. Foque a respiração. Mas assim, para que você chame sua presença, acalme um pouquinho a sua mente. Aproveite esse momento do podcast Bens a Deusa no seu dia para renovar seus votos com a presença. E aí vamos fazendo uma inspiração bem suave e profunda. E na expiração, vamos então abrindo os nossos olhos, dando sequência. Sim, estou disposto a falarmos do que quiser, viu, Maria Marta? Maravilha. Então, fique à vontade de fazer as perguntas e aí vou compartilhando aqui com você, tá? Olha, só essa prática inicial que a gente fez já traz a atenção, né? Foco, atenção plena. A gente acalma a respiração. Isso aí também ajuda a gente, talvez, a começar um dia de uma forma muito melhor, né? Se a gente fizesse isso toda manhã, por exemplo. Com certeza. Você sabe que eu sou muito fã desse horário matinal, assim. Eu acredito que tem muito prana nesse momento, essa energia vital bombando, assim, sabe? Então, começarmos o dia nos reconectando com a nossa presença e colocando as nossas intenções é uma prática muito simples e maravilhosa, que faz toda a diferença. Com certeza. E aqui eu já até mudei a postura. Eu acho que mexe mesmo internamente. E a gente que está falando aqui de liderança, autoliderança, autoconhecimento, se a gente não move nossa postura e não se coloca à disposição de coisas para poder guiar a gente no dia a dia, aí fica difícil, né? A gente entra numa coisa meio confusa, né? Olha, eu já vou até falar um pouquinho de postura, tá? Posso aqui falar Claro, um pouquinho bora. de postura, que tem muito a ver com artes marciais também, né? Com o trabalho que eu desenvolvo. Você falou, né? Já mudei minha postura. Você vê que é muito legal isso que você trouxe. Existem estudos, né? Nos Estados Unidos chamam de power poses, né? Já ouviu power poses? Não. Posturas de poder, né? E tem estudos, para quem tiver interesse, eu sugiro ver um TED da Amy Cuddy, uma psicóloga social de Harvard, né, trazendo estudos sobre o poder da postura, né, porque quando nós alinhamos nosso corpo, expandimos, mas sem aquela coisa da prepotência, sabe? Tipo, expandimos, mas tipo, com relaxamento, isso já muda
né? A gente já envia mensagem para o nosso sistema nervoso, né? E que o que os estudos trazem é que diminui cortisol, aumenta a testosterona, pelo simples fato de você se posicionar de uma certa forma, que normalmente é alinhada, né? Mais expansiva e relaxada. E o contrário disso também é verdade. Quando nós estamos tristes, né? Normalmente, o que eu faço? Eu recolho, fico, poxa, né? E aí, dica, pessoal, para você que está trabalhando, né? E que está ali já cansado no seu computador e que, de repente, eu brinco, né? Que a gente se pega assim, derretendo na cadeira. Só vai abaixando, assim, né? Olha só, muda aí, ajeita a sua postura, porque esse jeito derretido na cadeira, né? Vai só te deixar mais distraído, sem foco, baixa energia. Então, bora lá, alinhar a coluna e seguimos no papo aqui. Nossa, muito bom. Porque faz total diferença. Se a gente entrasse em cada coisa que a gente se propõe a fazer, nova, criativa, seja lá o que for que você vai fazer, vou limpar uma casa, põe minha postura. Vou fazer um texto, uma obra de arte, alguma coisa assim. Vou trazer canalizar alguma coisa, fazer uma meditação. A gente já se coloca à predisposição disso, a coisa já muda aqui, a configuração, né? Total, né? Isso daí é o que chamamos do estado de espírito, né? Estado de espírito. Seu estado de espírito, você está ali, como que você está? Né? Está no seu melhor? Está ali presente em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Então, isso é muito importante mesmo. Isso é muito legal. Assim, sobre as artes marciais, a gente já começou fazendo. Chegando, fazendo, trazendo exemplos. E não é só sobre dominar as técnicas de luta, né? Era até um papo que a gente estava tendo aqui. Eu queria entender, assim, como que as artes marciais podem entrar nas nossas vidas, além da postura, das técnicas de luta, mas ajudar a gente também a lidar com medos, coragem, trazer esses outros pontos. Muito legal que você está fazendo essa pergunta até como uma oportunidade de desmistificar algumas coisas, né? Vamos começar pelo início. Assim, o que é arte marcial, né? Arte marcial são duas palavrinhas, né? Arte marcial, né? Que vem da tradução do japonês Budo. Budo, né? Bu, uma possível tradução, porque são kanjis, né? Traz essa energia da guerra, do conflito, né? Porque Bu, eu estou falando que é guerra, né? Bushis significa guerreiro. Então, o samurai tinha o Bushido, conhecido Bushido, que é o caminho do guerreiro. Caminho do guerreiro. Né? Que era uma filosofia de vida, um estilo de viver a vida, né? Budo seria esse estilo de vida mais contemporâneo depois que acabaram as guerras de campo, digamos assim, e que se transformaram nessas artes marciais que estamos acostumados a ver por aí, assim. Uma das histórias que eu aprendi sobre isso é que o Japão ele sabia da importância do Bushido, sabe? Desse código de ética dos samurais, da importância disso para a nossa ética, né? Para o nosso espírito mesmo, para o desenvolvimento espiritual. E até mesmo como um presente dessa época para o mundo, se desenvolveram essas artes marciais tradicionais que vieram de fato para o Ocidente. Então, por exemplo, judô, karatê do, aikido. Você vê que tem o do, né? Esse do significa o caminho. Bu é guerra, do é o caminho, mas esse do vem de Tao, né? Então, esse do vem da filosofia de Tao, de caminho, ou seja, é aqui agora, é no caminhar que a gente vai aprendendo, entendeu? E o que é esse caminho? É a vida, é a sua vida pessoal, é a minha vida, é a vida. Esse é o nosso do, entendeu? Nosso do individual, nosso caminho individual. Bu, guerra. Então, traduziu como arte marcial, mas uma tradução que eu trago assim mais fácil de entendimento, aquilo que nos desafia é uma grande oportunidade da gente desenvolver o nosso espírito, da gente evoluir com ele, com isso que desafia, né? Isso é arte marcial. Poxa, mas arte marcial, Fernando, não é soco, chute e tal, não é isso que é arte marcial? Sim, é uma forma de ver, mas o mais importante na arte marcial não é o externo que você está vendo, é dentro do praticante o que ele está desenvolvendo. Então, claro, você pega um kata de karatê, você vai ver que o praticante, para fazer um kata bem feito, ele vai ter que ter presença, vai ter que ter foco, vai ter que ter gentileza,
vai ter que ter respeito, vai ter que ter muitas qualidades. Então, o kata físico é uma oportunidade da pessoa desenvolver essas qualidades dentro. Então, a arte marcial ela é de dentro para fora, né? Até para você chegar um dia e nem precisar lutar, né? Porque quanto mais você se desenvolve na arte marcial, menos você precisa lutar. Menos você precisa brigar, eu quero dizer, né? Menos você precisa entrar em conflitos. Mais a paz você deve sustentar por conta desse desenvolvimento de qualidades que te ajudam a lidar com os desafios de uma maneira mais madura. E aí, assim, só um... Posso falando aqui? Estou falando... Vambora. Né? Se eu tiver muito tagarela que você me fala. Então, assim, o que é interessante? Vamos compreender. Eu sei, vou tentar fazer uma descrição para quem está só ouvindo poder entender. Na arte marcial é assim, né? A gente se reverencia no início da luta e aí a gente luta. Tum, né? Então, aqui no estúdio eu fiz o sinal das mãos, pá, né? Se pegando, lutamos, né? No final, a gente faz o quê da luta? Nos reverenciamos e agradecemos, né? Muito obrigado aí pelo treino e tal. Às vezes quem olha de fora fala, puxa, mas que bando de doido, né? Tá ali se pegando, depois se agradece. Mas o que é isso, né? O artista marcial, ele compreende que graças ao outro, ao desafio que o outro passa, é que eu posso me estudar, saber onde eu preciso melhorar, preciso evoluir. Então, graças aos desafios, a gente pode evoluir. O que é desafio? Aquilo que tira a gente da zona de conforto. O que é? Seu relacionamento, situação financeira, profissional, saúde, o que é? Tem um aprendizado para você aí. Com certeza. Essa base que você comentou é muito interessante, mas isso está presente em todas as técnicas de luta? Tipo boxe, Muay Thai também? Porque eu sinto assim, talvez, é que eu sou leiga no assunto, né? Mas tem uma diferença do mundo oriental para o mundo ocidental e para os tipos de técnicas, não sei. Tem. Eu acho que assim, apesar de eu ter treinado boxe um tempo, não posso dizer com absoluta certeza, porque eu não me aprofundei demais no estudo, né? Mas eu acredito assim que muitos dos artistas marciais hoje em dia, eles são focados na luta mesmo, na eficiência da luta ali, né? Da competição. Mais físico. Mais assim. Físico, da performance, né? Que funciona, o que não funciona. Aquele lugar que, claro, vai desenvolver algumas qualidades. Mas quando a gente fala de espiritualidade mesmo, de desenvolvimento de autoconhecimento, para mim é uma outra matéria que se complementa, claro, está embutido dentro desse universo da arte marcial, mas aí depende muito do professor trazer isso para a aula ou não. Porque senão, todo faixa preta seria super bem resolvido consigo mesmo. Vida. E não é isso que a gente vê, entende? Eu mesmo, quando estava para pegar preta, tive síndrome do pânico e depressão. Olha só. E foi isso que me levou ao autoconhecimento, entendeu? A busca do autoconhecimento. Então, você já tinha trilhado toda essa jornada até a faixa preta? Até a marrom, né? Na marrom, quando eu tive a síndrome do pânico. Eu comecei a treinar jiu-jitsu 14 para 15 anos de idade, em 1996, né? 5 ou 6, mas acho que foi ali por 96. E eu tive essa síndrome do pânico por perto de 2004. Então, tinha quase 10 anos já de artes marciais. Estava na faixa marrom, bem de jiu-jitsu. Quem sabe na minha melhor fase de competição, e de repente eu tive uma síndrome do pânico difícil, chegou a passar pensamentos suicidas na minha cabeça, pra você ter ideia, né? Imagina. Tipo de não tô aguentando, sabe? Aí eu precisei ir no psiquiatra, tomar remédio tarja preta para conseguir dormir. E aí quando o remédio tarja preta me ajudou, sim, ele me acalmou, né, ansiolítico, mas quando eu percebi uma calma, eu falei, opa, é hora de eu buscar ajuda de autoconhecimento, eu preciso entender a minha espiritualidade. Isso daqui é uma coisa espiritual, é uma emergência espiritual que eu estou passando aqui e eu preciso de respostas, né? E aí foi assim que eu fui à busca do autoconhecimento. Legal. Né? Até então você não estava com essa conexão interior? Olha, Maria, eu tenho essa
conexão interior há muito tempo, assim, sabe? Mas era mais de um jeito, não posso dizer superficial, que isso não é legal, porque não é verdade. Naquela minha verdade era muito verdadeiro, Ok, né? sim. Mas ainda não era tanto para mim. Tá. Então, por exemplo, eu fui até, teve uma época que eu por mim mesmo, né? Fui para a Igreja Universal, fui para a Igreja Nacional do Reino de Deus, fiz estudos eu era muito conectado assim com Jesus, né, com essa parte, então fiz estudo da Bíblia, tudo por mim mesmo, pegava e saía lendo. Então, a religião, de uma certa forma, mesmo hoje eu compreendendo a religião no sentido mais profundo de religare dela, dessa coisa da alma individual absoluta, como um yoga, né? Mas eu sempre acreditei em algo a mais. Eu acredito nos mestres, assim, né? Eu sei que aqui é benza-deusa, acredito nas mestras também, né? Isso. Sem dúvida, né? Acredito nesses seres que vêm com uma consciência de conexão superior, que ajudam, né? Então, eu sempre acreditei que é possível essa conexão com o divino, né? Com a deusa. Sempre acreditei mesmo nisso, sabe? Então, isso desde sempre, assim, que eu me lembro de pequeno, né? Sim. Então, mas aí depois dessa fase da depressão que realmente eu fui me aprofundar no meu estudo de autoconhecimento. Teve uma virada aí, uma mudança quântica, talvez, né? Porque quem sabe? Dizem assim, a gente vai no fundo do poço para depois ir para um patamar maior, Sim. Né? Então, aconteceu isso? Então, sua faixa preta foi esse marco. Foi, Gente. exatamente. Aí depois de dizer que eu peguei a preta. Olha foi só. na transição, assim. Precisou sabe? vencer esse passo aí. É. E aí, hoje? Hoje, assim, eu sinto que, enfim, outro lugar, Outro lugar. mas sempre com muito respeito à vida, né? Porque eu considero que a vida, ela é a grande mestra, né? A vida em si, ela está sempre nos ensinando. Então, confiança é diferente de prepotência, né? Então, assim, cochilou, a vida te pega no teste, né? Então, essa coisa, assim, de presença, né? De estar ali atento com as minhas atitudes e ações e tudo mais. Mas, assim, sem dúvida, é um outro lugar. Ótimo. É um outro lugar. Eu queria entrar um pouquinho aqui na questão da natureza. Eu sei que você tem uma pegada dessa também, de conexão prática espiritual natureza. E eu até tenho uma curiosidade, no jiu-jitsu, né, ou algumas práticas, tem uma movimentação energética? Os movimentos movimentam energia? Com certeza, né? Eu vejo que, assim, tudo é energia, né? Nesse mundo, assim, tudo, né? Física quântica vai trazendo isso cada vez mais. Tudo ali tem o átomo, né? Tem tudo, as vibrações, tudo tem um on aí né? Em alguma das visões, né? Essa vibração. Então, a energia, ela está passando pela gente o tempo inteiro, né? Eu não sei se todos visualizam dessa maneira, mas eu visualizo assim, né? Nossa busca é trabalharmos o fluxo da energia vital, né? A energia vital, no meu modo de ver, ela então a energia vital, ela tem dois polos, tem o yin e o yang, que faz parte de uma energia. A mesma energia tem dois polos. Então, às vezes, uma maneira de entender isso, você não tem uma pilha Duracell lá? Ela gera uma energia, certo? Aí, mas se você vê numa parte dela tem um maisinho e no outro tem um menos, né? São os polos da energia vital que acontece igual no nosso corpo. Então, o nosso trabalho em qualquer arte marcial é equilibrar esse yin e esse yang, né? Esses dias eu estava estudando Bruce Lee e ele fala de uma... É interessante, né? Trazendo, assim, as belezas do feminino, né? Porque o Bruce Lee, ele fala be water, né? Ele fala muito desse ensinamento de sermos como a água, né? A água é elemento feminino, né? E ele destrincha todo o conhecimento dele em cima disso. E um dos conhecimentos que ele traz, ele fala da postura adequada, né? Fisicamente falando, mas espiritualmente falando, aquilo que estávamos falando da postura de espírito, né? Né? Estado de espírito, né? Então, assim, o que acontece? O desafio vem, por exemplo, e como que está o meu estado de espírito? Então, a postura adequada para o Bruce Lee
ela é exatamente no meio. Você está pronto para ir para frente, para atacar, mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado para ir para trás, você tem que estar preparado para se defender ou atacar, você tem que estar... É um lugar que só existe pelo equilíbrio do Yin e do Yang. Intuitivo também, né? Intuitivo também. É aquela coisa do caminho do meio mesmo, do centro, da gente estar naquele lugar de centramento, porque se eu tiver um pouco a mais no Yang, eu já viro ansioso. Se eu tiver um pouco para trás aqui, eu já posso virar sem energia. Então, cadê esse lugar de estado mesmo, de prontidão, né? Que eu tenho o Yin e o Yang à minha disposição. Os dois estão à minha disposição. Não sou nenhum nem outro. Os dois estão à minha disposição. Complementares. Eu sou o observador, que observa os dois. E eu uso essas duas potências a meu favor. Mas sim, claro, tem as artes marciais mais energéticas, como o Tai Chi, como o Qigong, né? Até mesmo o Karatê, para mim, traz muito essa coisa da energia. Né? É que assistindo de fora parece uma dança, né? E parece que está mexendo mesmo ali, né? Muito. Fluxo de vida. Dentro da metodologia do ODGI, na prática física, a gente usa referências dessas práticas. Né? Então, às vezes, um movimento suave assim está trabalhando o Yin. Às vezes um soco vai trabalhar o Yang. Então, como que nós vamos trabalhando essa energia perante a vida? E o corpo é muito bom para isso, viu? Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, aquela que não consegue ficar na fila esperando um pouco, vai ser muito difícil para ela fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai querer brigar comigo. Ai, Fernando, vai logo. Calma, respira. Certeza. Certeza. E assim, é que, por exemplo, vou tocar num assunto delicado aqui. Pode ter pessoas achando que é um preconceito. Artes marciais é só para homens, por exemplo. E como que as mulheres podem fazer artes marciais? Mas, gente, explode isso na sua cabeça. E é para todo mundo isso aí, né? Despertar do guerreiro, da guerreira interna é geral. Claro, com certeza absoluta, né? Então, olha que interessante, né? Na minha visão, na minha reflexão sobre os estudos de artes marciais que eu já fiz assim, para mim, Fernando aqui, a grande chefa aí das artes marciais, a grande mestra é a natureza, que é feminina, a mãe natureza, né? Então, olha que interessante. Arte do guerreiro é o símbolo, é a mãe natureza. Por que eu estou falando isso? Basta ver que as artes marciais são inspiradas na natureza. Inspirada no movimento do bambu, inspirada no movimento lá, tem o Kung Fu com os estilos dos animais. O próprio Jiu-Jitsu é inspirado nos movimentos dos animais. Né? Então, a natureza, ela é a mãe de todo esse poder, né? De toda essa força. Tudo isso é da mãe natureza. E nós vamos aprendendo, porque o que a natureza nos ensina por si só? Equilíbrio. O que o ser humano precisa aprender? Equilíbrio. A natureza se autorregula. A gente se autodestrói. Então, assim, a gente está precisando aprender com a natureza, a gente está precisando aprender a respeitar, né? Esse feminino sagrado que, para mim, assim, ele é tão poderoso, né? Tão poderoso mesmo assim, mas é um poder sutil, sabe? É um poder sutil que a gente tem que ter, assim, habilidade para sentir esse sutil desse tamanho poder, entende? E se a gente não se alinha com esse tamanho poder, a gente fica bem fraquinho e achando que é forte. Aí vem esse tal de masculino distorcido, entendeu? Sem nenhum poder mesmo pessoal, impondo uma coisa que pode ser uma força física que é pequena perante o grande poder misterioso do universo, né? E aí faz besteira achando que isso é poder. Alô, o poder está em... Olha essa vida aqui toda, né? Com certeza. E você tocou num ponto muito forte e muito interessante também, porque a gente não só se destrói, mas destrói o entorno, a natureza, a vida. E eu acho assim, a sociedade vai ficando doente, né? Perfeito. E esse é um ponto do trabalho do DGI também. Você ajuda a enxergar esses pontos de gaps, ou a sociedade, o externo está doente, então quer dizer que o interno está doente. Perfeitamente. Né? Como trabalhar isso de forma individual e coletiva, né? Perfeitamente.
Primeiro que assim, eu acredito que de fato a gente só muda o coletivo trabalhando individualmente. Se a gente for falar de liderança, que eu sei que é um tema que acontece aqui no podcast, né? Eu acredito que só é possível ser um líder se você se autolidera também aí. Uhum. Esses dias eu aprendi com um amigo meu que está fazendo um estudo de comunicação, né? Ele falou, poxa, é diferente liderança de autoridade, né? A autoridade, como eu ouvi dizer, né? A autoridade tem muito a ver assim com o cargo que a pessoa recebeu. E aí ela pode ter autoridade pelo cargo, mas não ser líder. Exato. Em outro ponto, a pessoa pode não ter autoridade nenhuma e ser um grande líder. E movimentar multidões, assim. Porque tem essa liderança, essa conexão. Né? Não tem esse abuso de poder. Tem essa conexão com as pessoas, né? Então, uma pessoa como essa, ela precisa se reconectar com ela, precisa ter verdade, precisa ter empatia, precisa ter uma conexão mesmo, né? Para isso. Então, assim, dentro do método ODGI, como eu estava explicando, né? Qual que é o nosso instrumento de trabalho? A própria vida e seus desafios que ela nos traz, né? Então, a vida, ela está sempre tirando a gente da zona de conforto. E você quer uma sugestão? Desencane de mudar isso, porque a vida é assim. Porque isso faz parte, pessoal, da própria respiração do universo, faz parte da própria vibração, faz parte do próprio on aí, tudo vibra, entende? Então, é esse lugar de uma paz que a pessoa imagina que é assim, ó, isso aqui é morte, não é? No hospital lá, isso aqui não é vida. A vida a vida é movimento. Ritmo. A vida é ritmo, a vida é altos e baixos. A questão é como que eu me mantenho o mesmo nesses altos e baixos. Esse é o estudo, né, do guerreiro. Quando eu falo guerreiro, é guerreira também, tá? É isso, tá, pessoal? Então, assim, esse é o estudo, né, desse guerreiro interior, que no mais profundo, o que é o guerreiro interior? É a nossa consciência. Que o mais fácil de explicar é a nossa capacidade que temos de observar sem se identificar. Esse é o guerreiro, esse estado nosso que pode observar sem ser levado, né? Então, o pensamento passa, a emoção passa, eu sinto, eu vivo, mas eu não sou levado. Eu estou aqui aprendendo com a vida, né? A desenvolver minha maturidade e minha consciência e meu discernimento do que é certo e que é errado, entende? E a partir disso eu vou agindo cada vez mais em conexão com um lugar mais puro dentro de mim e não um lugar dolorido, baseado no que eu passei lá atrás, né? Nas minhas crenças e conceitos e preconceitos e tudo mais, né? Nossa, isso é muito legal, porque é o despertar do observador interno, né? Esse é o guerreiro interno, é isso. De observar o tempo todo. Exatamente. E estar num estado neutro, né? Exatamente. Ótimo. Eu vi um post seu falando sobre duas coisas legais. Uma é uma técnica japonesa de quando quebra uma arte, quebra um vaso, eu até esqueci o nome, e a pessoa vai lá e cola e faz questão de mostrar onde está a rachadura, onde foi que quebrou, né? E essa técnica tem tudo a ver com isso que você está falando, que é saber lidar com os altos e baixos, com os percursos, e a gente saber que a gente tem cicatrizes, mas saber lidar com elas, né? De forma que eu não preciso ou me recolher, ou me esconder, ou eu machuquei aqui, nunca mais ninguém vai tocar nesse ponto da minha vida, porque isso é uma ferida, obviamente, né, com muito cuidado, você ter uma ferida ali, talvez, lapidada. Ou... Perfeitamente. Esse exemplo é lindo, né? Porque normalmente o vaso quebrado a gente joga fora. E aí essa técnica pega, eu também agora não tá me vindo o nome, mas essa técnica a gente pega e, pelo menos no que eu estudei dela, não sei se todas as vezes são assim, mas retalha, né, que fala? Com ouro. Então ouro. você pega assim e vai vai refazendo o vaso das partes quebradas com uma cola, não sei qual que é aquela, mas é com ouro, assim, vai dando um novo significado. E aqueles vasos, eles ficam valiosos, assim. Por quê? Porque ele tem história, entendeu? Isso. Perfeito. Que ele tem história, né? Então, e muitas vezes a gente
às vezes nega a nossa história, assim, sabe? Nega, julga, né? Poxa, mas é a minha história que me formou, sabe? A minha história que me formou. Teve momentos maravilhosos, teve momentos bem difíceis, mas esse sou eu. E quando nós vamos tendo consciência dessa integridade, assim, nós vamos integrando tudo o nosso passado também, a gente vai ficando muito forte, porque isso é ancestralidade, né? Quarto passo do ODGI é curar e honrar as hierarquias da vida. A gente não pode crescer sem honrar as hierarquias. Com certeza. Ah, então é assim que eu vejo, assim, né? Só uma curiosidade, posso falar? Claro, vai. Então, assim, o desafio, olha que interessante, sei lá, reflete comigo, tá? Não precisa ter como verdade isso, mas vê se faz sentido para você. Pô, o desafio veio. O que é o desafio? Aquilo que me tira da zona de conforto. Aí, eu reagi. Sei lá, vamos supor, fiquei com raiva e... Ou seja, o desafio em si, o que aconteceu, situação em si, não é de fato o desafio. O que aconteceu, de uma certa forma, acionou alguma coisa em mim. Um gatilho. Um gatilho. Então, esse gatilho, ele não vem de agora. Ele já é passado. Porque senão eu não reagiria. Quando eu reajo, eu sempre estou reagindo a um passado. Porque se eu tivesse presente mesmo, eu não reagiria. Eu agiria de uma maneira mais consciente. Entendi. Entende? A diferença dessa ação e reação? Ação é presente, a reação é algo que eu reajo baseado em alguma coisa do meu passado. Então, a reflexão que eu queria trazer que o desafio que a gente passa, é top. É uma excelente oportunidade para a gente curar o nosso passado. Porque graças a ele a gente acessa as coisas que a gente não está vendo. Exato. Então, graças àquilo que aconteceu, acionou algo. Aí, ao invés de a gente brigar com aquilo, agradece. Esse é o reverenciar para entrar na roda dos desafios que a gente fala. Que é roda de desafio? Só para entender. É um método DGI de aprender com o desafio. Então, quando o desafio vem, a gente tem uns passos para lidar com o desafio. Mas a gente só começa esses passos e a gente reverencia ele. E como é que a gente reverencia? Entendendo que ele é uma excelente oportunidade de eu evoluir. Encarar o desafio e não ficar lutando contra ele, né? Porque, veja bem, a gente fica brigando com o desafio. Não quero, eu não encaro. Sei lá o que eu falo, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eu não encaro, eu fujo. Fujo da briga. Né? Por isso que eu falo que é o despertar do guerreiro. O guerreiro, pessoal, é aquele que encara aquele lugar mais difícil, que dá medo. Então, ao invés de você fugir, você vai. Esse é o guerreiro interno, entende? Esse é o guerreiro. Esse conceito de guerreiro que eu trago, ele tem muito a ver com você respeitar a sua verdade. Não tem a ver com guerreiro de se matar, não. Eu sei que hoje em dia já me falaram, tá? Também algumas mulheres, mulher guerreira, mulher que tem que fazer... não quero isso, eu quero aprender a relaxar, concordo. Esse guerreiro que eu quero dizer, se dentro de você quer relaxar e tem coragem de assumir isso, você é guerreira. Entende o que eu quero dizer? Você se respeitar na sua verdade é o guerreiro. Só que o que acontece? Às vezes aquela situação deu medo. E naquele momento a verdade vai ser encarar esse medo. Esse é o guerreiro, né? Às vezes, a verdade daquele momento é você dizer não. E você tem coragem de falar não. Se colocou. Esse é o guerreiro. Né? Às vezes, a verdade daquele momento é aceitar algo que você nunca aceitou. Esse é o guerreiro. Exato. Entende? Exato. Assumir essa liderança, esse posicionamento, é justamente isso que você está falando, porque às vezes a primeira coisa que aparece o desafio que ela quer, que é mais fácil, é sair pela tangente, né? Porque aqui, é difícil, né? Não quero ver. E às vezes é interno, mas tem muitos rompimentos que ela vai ter que fazer. Pode ser de sociedade, familiar, seja lá o que for que ela está passando, de empresa, é a mudança de emprego. Sim. Vai ter que romper com aquilo. Sim. E mexe mesmo, né? Nossa, mexe demais, né? Porque desafia as crenças, né? Eu não sei se você já leu o livro Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos. É um livro muito legal de ler, né, pessoal? Os Quatro Compromissos, Dom Miguel Ruiz. E aí, uma sabedoria tolteca, né? E ele fala que essa fase inicial da vida é forte, como ele fala, mas eu entendo. Ele fala assim, nós fomos domesticados.
É o processo de domesticação do ser humano. Por exemplo, muitas pessoas, a grande maioria, né? A criança não escolheu o seu nome. Eu digo porque, sei lá, às vezes pode ter pessoa que mudou o nome na vida dela, enfim. Mas estou querendo dizer, a criança é o pai, chega e fala, você vai chamar isso. Ah, você vai ser corintiano, palmeirense, sei lá, São Paulo. É o pai que escolhe o time. Impôs uma coisa. Impôs, é domesticado. Ah, essa é a sua religião, tá? Então você chega aqui e só recebe inputs baseado na família que você tá. Entendeu? Então, quando você começa a se questionar, será que eu sou isso mesmo? Será que isso tem a ver comigo? É isso que eu quero? Porque esse já é o guerreiro interno perguntando, já é o observador, entendeu? Para isso já tem que ter um certo quanto aí de desidentificação, né? E aí, será que é isso? Ai, nossa, que difícil que é, porque, puxa, dependendo da pessoa, você vai tretar com a sua família, você vai, sei lá, porque vai mexer com as crenças dos outros, aí vai ter que ser muito firme para, no seu respeito ali, entender qual é o seu lugar, em respeitar o lugar do outro também e fazer essa travessia que é travessia do propósito, né? E olha que interessante, porque tudo se fala, a gente está falando de liderança, então eu preciso me autoliderar para me conectar com o meu propósito verdadeiro, para saber por que eu acordo todos os dias e servir de fato nesse mundo, sabe? Aí você está entrando no que eu chamo na arte marcial do verdadeiro samurai ali da arte marcial, porque sabe o que significa samurai? Aquele que serve, né? Morihei Ueshiba do Aikido tem uma frase que eu li uma vez bem bonita. Ele ou ela, né? Ele fala isso. Ele ou ela são chamados de samurai, não porque manejam bem a espada, e sim porque seguem o caminho da vida. Olha, gente, maravilhoso. Que lindo isso. A gente vai fazer um corte disso. Vamos emoldurar. Porque você é um guerreiro da vida, uma guerreira da vida, quando você está a serviço da vida, quando o propósito te pega, quando você, quanto essência, está no seu lugar. Então, você é um samurai da vida, entende? Muito bonito. Muito bonito. Eu até queria voltar na questão da água lá, a sabedoria da água, né? Você também fala disso ali, é tipo o rio, e a água não briga com os obstáculos, né? É fluida. 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 E o obstáculo existe, mas ela tá fluida. A água não briga com nada, né? Repara, a água ela foi represada, né? Então, a porta está aqui fechada e ela está ali. Claro que ela está, como o Bruce Lee fala, né? Na postura correta dela. Ela está pronta. Sabe por que ela está pronta? Porque quando a porta abre, ela já sai. Entendeu? Okay. Ela está só esperando o momento de plum. Mas ela não está nem tão pouco assim xoxa, né? Ela não está nem tão pouco assim pilhando. Ela está ali esperando, na atenção adequada. Ou preocupada pelo que vem ali. Ela está ali. Isso se ela está represada. Eu estou dando um exemplo ainda difícil para ela, né? Difícil filosofando sobre a tristeza da água, né? E aí, quando abre, ela já vai, né? Então, mas ela segue o fluxo dela, né? Então, Bruce Lee fala também, né? Se tem uma rachadurazinha, ela vai dar um jeito de entrar ali. Se tem uma brecha, ela vai. Então, ela está sempre atenta nas possibilidades, nas oportunidades. Sabe aquela coisa de cavalo selado passa uma vez? Também já ouviu isso? Então, assim, as oportunidades da vida, tudo isso a água ensina pra gente. Ela não está contra, né? Ela está fazendo o caminho dela. Exato. Ela faz o caminho dela em direção ao mar, né? O rio vai em direção ao mar, né? E aí, às vezes tem gente, até vocês que estão ouvindo aí, acham que tudo é problema, né? Tipo a água ali, a pedra, não sei o quê, como é que eu vou contornar? Tudo é problema, mas a ideia é como é esse desafio e como eu lido com esse desafio, contornando ele de forma fluida, suave, sem dispersar energia de forma desequilibrada, né, também, e com sabedoria. Sabe o que me toca nisso? Sem deixar de ser eu. Sem eu perder a minha integridade. A água faz tudo isso sem deixar de ser água. Então, exatamente. Porque a gente fala, mas se eu não aceitar, aí eu vou deixar de ser eu. Não, você está sendo você. Você é muito mais do que você acha que é você. Você tem várias... Né? Entende o que eu quero dizer? Sim. Né?
E voltando no ponto da natureza dessa observação em nossa sociedade ficando doente, e a gente tentando, várias pessoas que passam aqui no Benza Deusa também estão fazendo trabalhos, ajudando esse movimento de levar isso de uma forma mais consciente também para as pessoas, né? Eu queria saber sua experiência com empresas, você começou a falar da autonomia ali, dos cargos. O quão doentes estão líderes executivos ou empresários também, que o pessoal escuta aqui, e que tipo de ação que você ajuda ali também? Olha, eu vejo que é grave assim essa questão do universo empresarial, né? As empresas elas estão doentes mesmo, né? As pessoas estão doentes dentro das empresas. Tem vários dados já que já mostram, né, essa porcentagem gigantesca de pessoas com problemas de saúde mental, burnout, depressão, pânico, né? Sem saúde mesmo física, sabe? O Brasil é o país mais ansioso do mundo há anos, né? Então, assim, a situação ela é complexa. E aí, como eu vejo, né, que tem uma solução para o universo corporativo, né? Que é cultura organizacional embasada em valores, né? Valores mesmo virtuosos aí quando eu digo assim, né? Então é acreditar que é possível prosperar em todos os sentidos e não só o financeiro, né? E que o financeiro ele pode ser uma consequência da sua prosperidade virtuosa, né? Porque isso é uma mudança de cultura passada, né? Porque muitas empresas ainda só visando lucro, não visando pessoas. Então, pessoas são tratadas como saco de batata. Saco de batata. É isso. Ah, acabou, tchau. Troca, né? Foi, esprememos até o limite, próximo, tal, sabe? Só que eu estou reparando grandes empresas já nessa mudança. Então, eu acho que acredito mesmo, ainda bem, né, que não vai ter como isso voltar atrás, sabe? É um processo aí que tá acontecendo fortemente, essa mudança de mindset dentro das empresas e dando importância para a saúde mental, porque as pessoas não estão aguentando mais. E assim, São Paulo, pega São Paulo aqui, eu digo São Paulo porque eu sou de São Paulo, né? É difícil morar em São Paulo, meu. Eu sinto falta de natureza. É trânsito, é poluição, é tanta coisa assim, né? Eu sei que tem muita gente tentando fazer o melhor, é despoluição do rio, tem muitas boas ações acontecendo, mas mesmo assim é uma selva de pedras, sabe? E aí você fica dentro da empresa, no computador o dia inteiro, tal, aí chega em casa, quantos não chegam em casa tem que cuidar de casa ainda, lavar a roupa, fazer as coisas. Bastidores, os bastidores. Não, poxa, é muito pesado, é muito puxado. E aí, a pessoa ela não tem muito o que fazer, ela não tem muita outra opção, porque essa questão de, até quem sabe, de transição de carreira é muito desafiador, né? E eu sugiro também ver se é seu caso, transição de carreira, né? Porque se a empresa, olha que legal isso aqui, se a empresa ela manifesta uma boa cultura, bons valores, você pode, né, fazer do seu propósito pessoal o propósito da empresa também e vice-versa. E ajudar as pessoas E ali ajudar dentro, as pessoas ali dentro. Uhum. Então, eu tenho um exemplo. Pode citar nomes aqui? Pode. Então, tem um exemplo. Tem um cliente meu já há muitos anos, que é a Lojas Mel, né? Lojas Mel é uma loja de varejo, mas que, puxa, os diretores eles têm tanta verdade assim nesse lugar da cultura. O propósito da empresa é trazer tudo para todos com amor, né? A empresa tem 6 valores, para dar um exemplo, né? O primeiro é pessoas em primeiro lugar. O segundo valor da empresa é a interdependência nos move. O terceiro é trabalhar em harmonia. Olha. Quarto é servir com amor. Quinto é evolução contínua e o sexto é celebrar toda a conquista, né? São valores que movimentam todos os colaboradores da empresa. Então, a gente faz um trabalho, né? E não é para inglês ver, acontece não, mesmo. É real. É real. É claro que, vamos ser sinceros, é desafiador. Desafiador.
Claro que umas pessoas vão mais, outros menos, um acreditam mais, outros menos, mas o que nós estamos fazendo já desde o início da pandemia, isso desde 2020, fazer mais de 3 anos já. Poxa, toda quinta-feira tem um vídeo de conteúdo que a gente chama de momento de harmonia, que já passei para eles muita coisa de respiração, de meditação, né, de corpo, de filosofia, de destrinchar os valores da empresa, compreender para quê? Para todas as áreas, não só para o vendedor, né, que vai estar lá na ponta, mas mesmo administrativo, centro de distribuição, tal, tá todo mundo conectado, mas para o vendedor, quando está ali conversando com o cliente, na hora do vamos ver da venda, ele ter essa cultura, sabe? As equipes terem essa cultura, a interdependência entre as áreas da empresa e a gente ir sustentando. Olha, eu sei que o mercado do varejo está muito difícil, várias empresas quebrando tudo e tal, mas a Lojas Mel está aí, firme e forte. Todas as lojas, todas, sabe? A coisa está acontecendo. Por mais que seja um momento desafiador para todo o varejo, está acontecendo e a gente não tem dúvida que a cultura é uma das coisas que sustentam isso. Com certeza. E dá o fator de motivação também para todo mundo, né, que está ali. Eu senti, Fernando, na última empresa que eu passei, por exemplo, um soterramento assim, de abafando minha voz, minha criatividade, até também pelo movimento que estava acontecendo de crescimento rápido, depois precisa diminuir, questões internas. E, assim, às vezes, o que você está comentando, falta de valores ou propósito, deixa todo um pouco muito caótico, né? Não sabe para onde vai, o que vai acontecer. E a desconexão da matéria, né? Do corpo, mente, emocional, tudo assim também junto, né? Eu senti isso também, vivenciei isso também em algum desses lugares. Mas o que você está falando também é que talvez há uma saída para tudo isso, né? Esperamos. O propósito para mim é algo muito significativo, sabe? Porque assim, se eu não sei para onde eu vou, né? Pode até ter uma coisa romantizada aí, assim, legal. Ah, não sei onde eu vou, então eu tô livre. Então eu posso ir para qualquer lugar, já que eu não sei para onde eu vou. Cada um quer para um lado. Só que aí é uma coisa meio assim, sem ground, sabe? Eu acho que fica muito solto. Sim. A coisa assim, não, eu sei onde eu quero chegar, isso me toca, isso toca meu coração, eu acredito nisso, eu vou batalhar por isso. Eu lembro quando o Lojas Mel trouxe trazer tudo para todos com amor, eu falei, poxa, que propósito, hein? Vocês são corajosos, né? Porque vai ter que trabalhar, né? Trazer tudo para todos com amor, mas é isso que a gente acredita. Vamos nessa, vamos batalhar por isso, sabe? E, pô, é bonito, então lá, sabe? Mesmo na humanidade, nas dificuldades, mas é isso. Então, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, fica muito mais fácil da gente direcionar nossas atitudes, sabe? Nossas ações. Sim. Entende? Então, é por aí. E aí tem uma formação de líderes que ajudam, no caso empresa, né, falando do mundo corporativo, vai ajudar nessa direção a formar outras pessoas com valores. Com certeza, porque o líder, se o líder ele não compra a cultura, fica muito complexo. Isso. Tem a empresa que trabalha a Fairfax, né? Poxa, o Bruno Camargo, que é o CEO da empresa, a seguradora, ele é das primeiras a assinar embaixo da cultura, né? E também é uma empresa que está indo muito bem, prosperando. E ele disse, se não fosse a cultura é... Então, assim, a cultura, ela faz a diferença, sabe? Principalmente quando começa ali a fazer a diferença no seu bem-estar, bem-estar do colaborador. Porque o colaborador, ele fala, poxa, eu me sinto bem aqui, sabe? Aí ele não quer sair, né? Exato. E aí aguça até dons e talentos dessa pessoa. Isso. Né? Ajuda a reconhecer e colocar para fora, né? Você ajuda o próprio caminho de jornada evolutiva dentro de um propósito maior, né? De valor mesmo. Eu queria entender também, eu estou acelerada aqui, você pode colocar mais coisa, tá? Não, tá tranquilo, bora. Sobre a sua jornada evolutiva de propósito, você já comentou várias coisas aí, né? Mas quando você, no meio da sua caminhada, também fez a transição de carreira, se conectou com as artes marciais, e agora, assim, qual é o seu propósito e como foi esse caminho para você? Olha, eu em 2007, eu comecei uma busca mais profunda de autoconhecimento, sou publicitário. Certo. Né, de formação. Cheguei a ter uma agência de publicidade pequena, assim, mas
né, fazia ali uns Outra trabalhos, vibe. outra vibe. E aí, em 2010, voltando da Índia ali a segunda vez, que minha vida entrou num outro desmoronamento, assim, com a agência de publicidade. E aí foi um momento, assim, bem complexo, difícil, assim, para mim. Mas aí foi nesse momento que eu, em meditação, assim, me reconectei muito profundamente com a arte marcial. E eu entendi que eu queria mesmo é trabalhar com ela, com a arte marcial. Só que aí de um outro lugar, né? Veio de um lugar assim de... me veio um insight assim, né? Poxa, todo mundo tem uma guerra interna, né? Quem é que não tem uma guerra interna? Né? E se temos uma guerra interna, significa que temos um guerreiro interno aí também lidando com essa batalha, né? Esse guerreiro interno, ele precisa de ferramentas para lidar com essa batalha. E aí eu falei, opa, é aí que eu acho que a arte marcial entra, entende? Entendi. Desse lugar de dentro para fora. E aí, claro, não foi fácil, né? Porque imagina, eu comecei dando aula para minha mãe, para minha irmã, para um amigo ou outro e tal, para pegar feedback do que achava, né? Começou do começo mesmo. Comecei do começo, do zero. Do zero. Do zero, né? E aí foi indo. E aí as pessoas foram gostando, sentindo a conexão e tal, até que, poxa, aí teve a primeira academia que me acolheu, e aí eu comecei a dar aula, até que eu tive meu próprio espaço, e aí continuei dando aula, até que chegou uma empresa e começou a chamar, e até que fui para eventos, e aí a coisa foi se desenrolando, né? Até chegar aqui onde tô, né? Qual que é a realidade do ODGI hoje, né? Depois da pandemia, o espaço físico ficou mais complicado, assim, e também estava numa outra transição minha, já querendo também precisando, na verdade, uma certa liberdade, porque a aula regular faz ficar naquele lugar o tempo inteiro, né? Eu tenho que estar em São Paulo todo dia e tal. E também eu sinto que a missão em si mesmo já estava me chamando para aqui, para colar e tal, né? Então, calhou, né? No momento da pandemia, o dono da casa ali onde eu tinha a academia pediu a casa. Eu falei, vou pôr online, né? Isso. E aí montei uma academia online. Estava perto da pandemia já? Foi na pandemia. Na pandemia, no meio de 2020, naquele bicho pegando do lockdown, eu comecei a dar aulas, né? Eu falei, vou oferecer o DGI gratuito aí pra galera. Comecei a fazer umas aulas de domingo, assim, uns aulões. Bombou, assim, tipo, mais de 1.000 pessoas inscritas, coisas assim, tipo, eu lembro que teve uma Páscoa, assim, no Zoom, assim, mais de 500 pessoas praticando mesmo online. Não, coisa muito legal, assim. Foi uma virada de chave. Virada, então. Aí eu falei, caramba, e o feedback das pessoas tão legais, assim, né? A galera tá curtindo, tá? E aí, durante toda essa fase de lockdown, assim, eu fui dando gratuito mesmo, como uma ajuda, assim, pra comunidade, assim, né? Que segue e tal, né? Mas aí, depois do lockdown, eu falei, vou continuar com a academia. Fiz lá o processo de mensalidade e tal, chama o DGI em casa, né? Tá no site do DGI. E as empresas, né? Que hoje também é algo, assim, que eu considero uma missão muito, que eu gosto muito, assim, porque empresas é jeito de falar, né? São pessoas que estão ali, né? São pessoas, seres humanos, precisando de ajuda, né? De conexão, de lidar bem com os desafios da vida, né? E aí eu acho que assim, né? Se tem instituições que podem mudar o mundo, né? Que são as empresas, entendeu? Porque as empresas não têm o dinheiro, não tem pessoas que levam para a família, que levam... Então acho que é uma missão muito linda esse trabalho dentro das organizações. Legal. Sabe? Eu acredito mesmo. E estou bem feliz assim com esse desenvolvimento, né? Fora isso, retiros, também trabalho. Aí vai, né? Aí vai. Mas é um momento que eu estou feliz, né? Se perguntou do momento, sim, essa transição. Tô bem, assim, realizado. Legal. Sinto que tem muita coisa por vir. E eu sinto também que tem um propósito muito pessoal meu, assim. Não sei nem se é o DGI, mas é uma coisa que é uma vontade minha. É ressignificar um pouco essa coisa da arte marcial como só luta e tal. E eu quero que as pessoas compreendam a arte marcial como uma sabedoria de dentro para fora, sabe? Esse jeito de ver a vida. Esse jeito de ver a vida que, inclusive, é muito respeitoso com o feminino,
muito respeitoso com a natureza, muito respeitoso com a própria vida em si, sabe? Uhum. O espírito guerreiro, ele tem muito disso, assim, sabe? Lembrando aqui, né, da mitologia hinduísta do Ramayana, é uma história que conta que Sita foi raptada, né, com sorte de Rama. E Rama é um grande guerreiro, assim, né, também. E aí veio Hanuman, que é um deus macaco, assim, guerreiro para ajudar, né? Então, e Hanuman é muito devoto, assim, de Rama e Sita, né? E aí ele foi no resgate de Sita ali, né? Então, para mim, isso é muito simbólico, o resgate do feminino no mundo, sabe? E é caminho do guerreiro fazer esse resgate. Caminho do guerreiro, olha aí. Fazer esse resgate do feminino, entendeu? Isso é legal de desmistificar as artes marciais também, que o primeiro contato que eu tive com você, eu achei que você ensinasse alguma coisa de luta ou de práticas marciais em casa, alguma coisa assim. Mas aí, conversando agora e aprofundando, eu entendi os aspectos de mudanças conscienciais também. Sim, né? total. Não só o físico. É isso, na verdade é isso. O físico é uma ferramenta. Uma ferramenta para Pra alcançar isso. outras coisas. Entendeu? Porque o que eu almejo, o que eu mais desejo para as pessoas, né, é que ela possa transformar a vida dela. Uhum. Isso é o mais importante, entendeu? Eu ofereço ferramentas, né, Ótimo. que eu acredito que ajudam porque me ajudaram, entendeu? Então é isso. E que é super legal também, porque a gente desconecta do físico também, que é necessário. A gente Super. precisa também do corpo, precisa dessa saúde aqui, tá em dia, para a gente poder funcionar, né? Exatamente. Senão o carro não funciona sem gasolina, né? Isso aqui tem que estar isso aí. funcionando bem. Corpo são, mente sã, não é Mente isso? sã, exatamente. E para a gente encerrando aqui, o papo tá ótimo, maravilhoso. Dicas finais para as pessoas que estão ouvindo assim, opa, agora eu entendi que eu tenho que despertar meu observador interno, meu guerreiro, minha guerreira interna. Tem alguma dica assim prática? Tem. Você estudar, sim, na sua vida prática, se você consegue, mesmo que internamente, não precisa fazer a postura, né, mas internamente reverenciar os desafios que surgem para você, né? O que significa isso? Você, quem sabe até, já ao invés de sair brigando, reclamando, tal, você fala, deixa eu lembrar do Fernando lá o que ele falou, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma experiência. Sabe esse movimento de reverência assim da arte marcial, aquele gesto que a gente se curva, né, das artes marciais? Tipo isso que você faz para o desafio. Para te ajudar na prática, você pode fazer uma perguntinha, que é a que eu gosto, para mim é uma chave assim, né? É um bom gatilho aí de presença, que é o que eu preciso aprender com isso, sabe? Porque se você estiver passando um desafio e você se perguntar o que eu preciso aprender com isso, você já traz autorresponsabilidade. Você para de culpar o outro, para de reclamar. Porque o contrário do guerreiro interno é a vítima interna. E a vítima, pode ver, não sai do lugar, meu. Mas assim, reclama a vida inteira. E ele não sai do lugar. Então, a gente sai do lugar quando a gente assume responsabilidade. O que eu preciso aprender com a situação? E aí vê sua parte, né? Então, vê se você consegue, quando vier um desafio, não reclamar, não se vitimizar e assumir a autorresponsabilidade. Então, esse é uma boa dica. E põe na sua geladeira essa frase do ODGI assim, ó. Põe num post-it assim no computador, na geladeira, onde você quiser. A vida é nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores. Maravilha. Maravilha, muito bom. Eu já vou pôr essa dica aqui, vou trazer para dicas diárias do podcast. Eu queria só te pedir uma última dica, se tem uma posição física mesmo, para ajudar a gente a ter base para materializar. Porque às vezes a pessoa fica só no mundo da ideia, né? Como ajudar a gente a ter base aqui? Sim, tem uma postura de grounding, para quem quiser procurar aí no Google, né, para ficar mais fácil. É uma postura do karatê, também do kung fu, chamado de ou postura do cavalo ou postura de kibadashi, né? Que é assim, ó, vou mostrar aqui no vídeo, mas peraí. Tirar aqui. Tá. Agora sim. Eu vou mostrar, depois eu falo, tá? Tá. Legal. Então, assim, ó, a base, ela vou tentar falar aqui para facilitar o entendimento.
As pernas os pés podem ser paralelos, um pouco além da linha do ombro. Aqui você pode se desafiar o quanto você quiser, porque se você quiser trabalhar mesmo, você pode afastar mesmo as pernas. Você vai flexionar seus joelhos de uma maneira que quando eu olho daqui de cima, ele não passa a linha do dedo do pé. Isso para não forçar a patela, sabe? Né? Não forçar a articulação, né, do joelho. E aí, coluna alinhada, eu cerro meus punhos, né? Porque essa postura de punho cerrado também traz força. Ótimo. Né? Você conecta com sua força. Para agarrar. Né? E aí depois você traz no quadril aqui. Okay? Isso aqui é uma postura de prontidão também. Porque aqui sai os socos, tudo é uma postura, né? E aí você vai trabalhar seu quadríceps, o que está trabalhando grounding também, né? E você vai respirar aqui. Então, se você estiver sentindo meio flutuando demais ainda, você pode descer mais, vai trabalhar mais ainda a sua perna, vai cansar. Trazendo para o chão mesmo. Pro chão. E aí, nesse momento, você pode pensar nas coisas que se você quer materializar, que você quer trazer durante 2 minutinhos. Ficar 2 minutinhos aqui com o seu projeto na cabeça aqui e, pum, focado, aterrando mesmo, materializando. Legal. Você vai ver experiencialmente como a energia ela sai daqui das ideias e vem para o corpo, essa energia de materialização, sabe? É muito interessante. Aqui você excelente. Tá nesse trabalho. É uma boa postura para você fazer essa daqui. Para trazer para a matéria. Para trazer para a matéria. E 2 minutinhos, mas aí à medida que a gente vai acostumando, pode fazer mais. Ficando, é um estado meditativo na postura, né? Pode fazer mais. Legal. Ali os monges de Shaolin, o pessoal assim treinam muito. Haja coxa. Haja coxa. Né? Então é um pouco assim, né, de como o desafio corporal também vai ajudando a gente a desenvolver resiliência, sabe? Uhum. Um pouco disso. É legal também, é uma coisa bacana, assim. Deixa eu só pensar em alguma coisa, né? Perguntou assim da postura. Eu acho que é isso, sabe, pessoal? E tem muita coisa, claro, mas eu acho que basicamente a gente falou de coisas legais, né? Práticas, assim. Começa o dia com uma concentração, uma intenção. Durante o dia, atenção na sua postura, sabe? Faz uma postura de poder para te ajudar a ancorar algumas coisas. Postura de poder pode ser essa? Pode ser essa. Tá. Lembra? Alinhamento, expansão, relaxamento. Você não precisa estar aqui tenso. Você tá, uma coisa está tensa, sabe? Você está segurando. Né? E lembra, a vida é nossa melhor amiga mesmo, os desafios são professores, está tudo a favor, bora, que está tudo a favor. Maravilha, gente, que papo foi esse? Eu acho que tem que assistir umas 5 vezes esse episódio para captar todos os insights aqui. Fernando, muito obrigada pela participação. Obrigado você também. Benzadeus está de portas abertas para você e sua equipe. Obrigado, viu? Espero que possamos fazer projetos futuros aí. Com certeza, tamo junto. Todo mundo. E vocês ouvintes, muito obrigada pelo papo, por estar aqui ouvindo também. Escuta 5 vezes esse episódio. Deixa os comentários o que você achou também, né? Compartilha com quem pode agregar esse papo, né? Sim. E muito obrigada, até o próximo episódio. Aproveitando para lembrar que o Fernando foi a transição aqui de liderança para projetos com propósito. Uhum. Então a gente vai entrar numa linha agora de projetos com propósito. Fala. Eu posso aqui finalizar a minha parte, pelo menos, claro. Aqui, né? Com a oração que a gente faz no final das práticas do DGI. Ah, ótimo. Então vamos agradecer agora. Então vamos. Assim, que o sagrado caminho do guerreiro inspire e proteja a nossa prática diária para que possamos trilhar o caminho do amor, o caminho da união e o caminho da sagrada paz. Nos reverenciamos, né, mesmo que energeticamente, no respeito, né, fazendo uma inspiração suave e profunda. E na inspiração pode ir abrindo os olhos. É isso aí. Gratidão, muito obrigada. Obrigada pela sua história, bagagem, trazendo e acrescentando aqui também para todo mundo que vai ouvir pelo esse Brasil, por esse mundo. E obrigada a vocês que estão aí. Até o próximo episódio.